a Deus, meus irmãos, pela vida do meu pai, porque o meu pai foi um poço de ilustrações. A vida do meu pai, a experiência com ele, foi um poço de ilustrações para os sermão. Sermões? Sermãos? Sermão? Sermões? Sermões. E essa ilustração é de quando eu era pequeno que eu contei para as crianças, mas tem outras tantas. Meu pai era um pescador não de mão cheia, mas de gosto. Ele tinha gosto pela pesca e gosto de que ele trabalhava durante a semana e sexta-feira por vários fins de semana. Ele saía com os amigos e passava o fim de semana inteiro pescando na ilha, e não era pescar na praia. Ele entrava num barco, ele viajava às vezes 12 horas para dentro do mar até encontrar uma ilha que eles conheciam, e lá eles se acampavam e ficavam e pescavam durante o fim de semana, e no domingo então eles retornavam. Era o prazer dele. E uma vez ele nos levou, eu tinha 4 anos de idade. Tinha 4 anos de idade. Provavelmente foi mais ou menos nessa época da história que eu contei da Pedra da Galinha. E ele nos levou numa ilha chamada Ilha da Deserta. Não é à toa. São 12 horas de viagem de barco, desde a minha cidade, Itajaí, até lá. 12 horas mar adentro, olhando apenas céu e mar, literalmente. Porque a gente só olha para frente e só vê o céu batendo no mar e o mar encontrando o céu e mais nada. E 12 horas depois, a gente encontra uma ilha chamada Ilha Deserta, que é uma ilha que você não encontra 1 metro quadrado plano, não há, é pedras e paus nessa ilha. Ela faz parte da reserva hoje, lá em Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis. São várias ilhas, é a Ilha do Arvoredo, a Ilha da Galés, Ilha Deserta, e tem a Ilha do Macuco também. Não sei se tem mais algumas ilhas, são essas que eu lembro ali. São todas reservas, hoje não pode mais aportar lá, não pode entrar, mas o meu pai na época ele ia. E ele levou eu de 4, meu irmão de 7 e a minha mãe. Fomos nós e mais outros casais de amigos. E depois de 12 horas nós chegamos naquela ilha, e a ilha não dá para chegar com aquele barco grande a motor. Então, junto com o barco vinha um barquinho pequeno atrás, um barco a remo. Então, chegando lá, portando a uns 15, 20 metros da ilha, joga a âncora daquele barco maior, pega o barquinho pequeno, que ele chama de caico. Então, pega o caico, bota todas as coisas lá dentro, vai de remo até a ilha, no único espacinho que eles tinham achado para encostar esse barquinho, descarrega tudo, volta, pega mais um pouco de pessoas, e assim é o transporte. Porque as ondas ao redor da ilha, no meio do mar, elas batem contra as pedras, então é perigoso um barco maior. Um barco pequeno tem mais flexibilidade. E dentro dessa ilha tem um recife fechado, onde é uma piscina natural. É a coisa mais linda que eu já vi, porque é mar aberto, oceano e água cristalina e peixes lá dentro, e as ondas batem contra a pedra, e a água entra tranquilamente ali dentro. É uma grande baía para tomar banho. E o meu pai disse: olha, vocês tomem banho à vontade aqui, eu e meu irmão. E nós nos divertíamos ali o dia inteiro. E num desses dias, eu acho que nós ficamos 2 dias nessa ilha, não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, nós estávamos indo e passava pelas pedras, porque só tem pedra na ilha. E o nosso pai estava perto, pescando, e a gente estava indo em direção à ilha e se formou uma grande onda. Eu não estava nem aí para a onda, porque eu estava focado na baía, tranquila, calma, para tomar banho. E o meu pai estava atento a essa onda, porque ele estava pescando, olhando para o mar e viu que nós passamos por trás. E essa grande onda ia bater e arrastar eu e meu irmão para a água. Nós já sabíamos nadar, mas a questão não é o cair na água. É que você cai na beira desse costão de pedras e a onda te joga para a pedra e você fica ali virando carne moída na pedra, literalmente. E o meu pai, num impulso de proteção de pai, ele largou tudo que ele tinha, ele correu e se jogou em cima de mim e do meu irmão.
e segurou, e a onda bateu nas costas dele e o arrastou pela pedra. E ele arranhou toda a sua coxa, toda a sua perna, ele se arranhou todo. E nós não entendemos o que tinha acontecido. Nós achamos estranho o porquê daquilo. E depois de alguns anos, quando nós ficamos mais velhos, nós entendemos que o instinto de pai, de cuidar, né, fez com que ele se jogasse. Depois de alguns anos, nós entendemos o que aquilo significava. O amor de um pai por um filho. E aquilo fez todo sentido. Aquilo começou a fazer sentido para nós. E fez mais sentido quando nasceu a minha primeira filha, porque a gente entende o que é o cuidado de um pai por nós. A gente entende o amor que um pai tem por nós. Eu espero que os que não são casados que casem e tenham esse privilégio de ter um filho e compreender que os pais de vocês fizeram por vocês. Muitas coisas não são compreendidas de imediato, mas depois de algum tempo elas fazem sentido. Não é diferente com os discípulos no texto que nós vamos ler. Eu convido vocês que abram as suas Bíblias em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33. Essa será a passagem que será exposta nesta manhã. As histórias de mar e pesca com meu pai, elas são infindáveis. Eu poderia contar várias. Poderia contar sobre fantasmas. Talvez em outro momento eu conte para vocês, porque esse texto fala que eles gritam fantasma. Meu pai disse que não vou contar e estou começando a contar, né? Então não vou contar, vai. Não vou queimar uma ilustração assim, né? Mas em momento oportuno eu conto história sobre fantasma para vocês. Mas vamos à leitura da Sagrada Escritura. Eu lerei, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: prestem atenção na interpretação de como Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, lemos a tua palavra e ela está agora à nossa frente. Ilumina o pregador para que as verdades do teu evangelho sejam ditas e que encontrem lugar em nosso coração e que realmente produza frutos, que nós sejamos mudados, impactados pela tua palavra. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu pedi para que vocês prestassem atenção na interpretação da frase de Jesus, porque geralmente, quando alguém lê, diz assim, nessa interpretação diz: "Ó homem de pequena fé, por que duvidaste?"
E quando você lê, homem de pequena fé, por que duvidaste? Faz toda a diferença ou muda todo o sentido. E é interessante isso, porque nós vamos ver no decorrer do sermão por que dessa forma que Jesus falou, ou por que a compreensão de que Jesus falou dessa forma e não como repreensão a Pedro naquele momento. Mas antes de nós falarmos do texto propriamente dito, nós precisamos entender um contexto talvez um pouco mais remoto, voltarmos a alguns capítulos de Mateus. Nós precisamos voltar talvez em Mateus 8, quando Jesus acalma uma tempestade. Estavam todos no barco, Jesus no barco nessa feita, e eles estavam prontos a ir a pique, a naufragar. E os discípulos então acordam Jesus e dizem: Mestre, nós vamos morrer e tu estás aí dormindo. E Jesus olha para eles, acalma. Sossegai. E a tempestade se acalma. E eles então olham para aquilo e eles fazem uma pergunta lá em Mateus 8. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles fazem essa pergunta, eles mostram que não compreenderam nada. Eles ainda não compreenderam. O foco deles estava errado, porque eles olharam para o milagre, eles não olharam para Cristo. E eles olharam um milagre, o vento e o mar cessando. E eles fizeram essa pergunta: quem é este? Prova de que eles não entenderam. No texto logo anterior à passagem que nós lemos, da multiplicação dos pães, eles também não entenderam. Veja que, curiosamente, 2 vezes Cristo multiplica os pães, 2 vezes Cristo acalma uma tempestade, 2 vezes. Os pães vêm aqui e na sequência do texto, se não me falha a memória, capítulo 16, tem uma nova multiplicação de pães. A tempestade no capítulo 8 e no capítulo 14 também. Mas Jesus está falando às multidões. Multidões? Hoje eu não estou bem com um plural, né? Está falando a multidão, porque já é um plural, né? Um coletivo. Jesus está falando à multidão e a tarde vem chegando e os discípulos, mais uma vez, curiosamente, questionam a Jesus, dizendo: Mestre, o que nós vamos fazer com essa multidão? Tá acabando o dia. O pessoal está com fome. O que nós vamos fazer? Manda eles embora, despede, vai, despede eles. E Jesus dá uma ordem. Diz assim: alimentem vocês. Alimentem vocês. Deem de comer a esse povo. E eles dizem: você está de brincadeira. Você está de brincadeira, Jesus. Está brincando? Está tirando com a minha cara? Nós vamos alimentar? Espera aí, deixa eu ver. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes para essa multidão. Está de brincadeira, Jesus? Certamente nós falaríamos: você está de brincation with me, né? O Papai Joel, né? Joel Santana, um cara que ensina para nós o inglês. Você está de brincadeira comigo, Jesus? Com 5 pães e 2 peixes, essa multidão. E, se eu não me engano, Filipe ainda tira uma onda, diz assim: Senhor, nem com 200 denários eu alimentaria essa multidão aí. 200 denários comprariam 800 quilos de pães. No preço barato que está o pão, daria 16 mil reais hoje. Para alimentar aquela multidãozinha, 16 mil reais. E eles dizem assim: Jesus, nós estamos querendo se livrar do problema, mandar esse povo para cada um comprar o seu pão. Você manda nós alimentarmos? O senhor está de brincadeira. E eles começam a ironizar Jesus, dizendo: olha, nem 200 denários alimenta esse povo. Como é que eu vou fazer isso com 5 pães e 2 peixes? E Jesus diz: 5 pães e 2 peixes? Dá aqui. Vou mostrar para vocês como é que faz. Eu dei uma ordem.
Eu dei uma ordem para vocês. Vocês não entenderam? De novo? Vou ensinar para vocês como é que faz. E ele então pega os pães, parte dá graças e manda distribuir nos grupos. E sobram alguns ali, vocês lembram quantos cestos sobram? Muitos, muitos. 12. 12. Jesus olha para eles, vocês querem ironia? Eu sou bom. Pega um cesto para cada um aí. Sobrou um cesto para cada um de vocês. Vocês gostam de ironia? Então pega a minha ironia aqui. Um cestinho para cada um de pães que sobrou depois de todo mundo comer e se fartar. Mas os discípulos não entenderam ainda. Eles ainda não haviam compreendido. Logo após, imediatamente, na sequência, ato contínuo, Jesus compele os discípulos a ir embarcar e ir ao outro lado, e ele diz que ele vai despedir as multidões. Texto, se eu não me engano, esse mesmo texto narrado por João termina dizendo que os discípulos ainda não haviam compreendido o milagre dos pães. Esse texto está diretamente ligado com a não compreensão de quem Jesus era, o que Jesus havia feito no milagre dos pães. Ele está diretamente ligado à primeira tempestade que eles presenciaram com Jesus, onde ao final da tempestade eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui Jesus então diz: olha, entrem no barco, vão, eu vou despedir as multidões, vou orar e a gente se encontra lá e assim está tudo certo, beleza, vamos lá. Mas nessa introdução em que Mateus, na verdade Mateus está montando todo um contexto das passagens anteriores com o início dessa passagem, que é isso: compeliu Jesus e os seus discípulos a entrarem no barco, a atravessarem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões e ele encontraria os seus discípulos lá do outro lado. E vem uma pergunta mediante a todo esse contexto da tempestade que se levanta, de Jesus no monte orando, e a tempestade se levanta, e eles a muitos estádios de distância. Um estádio tinha entre 180 e 200 metros, era a medida. E a ideia aqui é que eles estavam exatamente no meio do caminho, nem mais para lá, nem mais para cá, exatamente no meio do caminho. E Jesus então resolve ir ter com eles. É isso que o texto diz. E daqui duas perguntas surgem para nós. Duas perguntas surgem aqui. E a primeira pode ser, aplicando para nós ou colocando-nos nessa história: por que Deus te coloca na tempestade? Não sei se vocês já pararam para fazer essa pergunta. Talvez quando vocês estão no meio de uma tempestade, de um sofrimento, vocês perguntam: por que, Senhor? Mas talvez essa pergunta não seja a melhor para fazer aqui. Talvez a melhor pergunta que a gente possa fazer aqui, ela muda apenas uma letra e faz toda a diferença. E é isso que eu gostaria que nós olhássemos nessa manhã, esse texto. E a pergunta e o tema é: por que Cristo ou Jesus se coloca na tempestade? Não é porque ele nos coloca. Mas a pergunta correta, olhando para esse texto, é: por que Cristo se coloca na tempestade? Porque é isso que o texto diz. O texto diz que ele foi ter com os seus discípulos. E essa é a pergunta que nós precisamos entender nessa manhã. Essa é a pergunta que o texto se propõe a responder. E a primeira das três respostas que esse texto nos diz é: Cristo se coloca na tempestade porque ele quer revelar a glória do Redentor. Cristo se coloca na tempestade para revelar a glória do Redentor. Mas como ele revela a glória do Redentor?
O texto nos diz que o barco estava sendo açoitado. Essa é a palavra utilizada no texto. O barco estava sendo açoitado, chicoteado pelas ondas. Isso não é um simples ventinho, uma marolinha, ou os pescadores, quando tem aquela onda um pouco maior, dizem que é um vagalhão. Não é nem uma marolinha, nem um vagalhão um pouquinho maior, é uma forte tempestade. Cristo se coloca no meio de uma forte tempestade, no meio de uma tempestade tão grande que um barco não consegue sair do lugar e está sendo açoitado, chicoteado, está sendo jogado de um lado para o outro no meio da tempestade. E os pescadores experientes, que são os discípulos, não estão dando conta dessa tempestade, apenas para revelar a glória do Redentor. Quanto maior a tempestade, maior a glória de Cristo revelada. Cristo poderia estar numa noite calma, serena, tranquila, os discípulos no meio do mar e ele simplesmente andar sobre as águas e chegar lá e dizer, pessoal, sou eu, olha, estou chegando aí, e entrei, tudo legal, beleza, vamos seguir o caminho. Mas não, foi uma forte tempestade. A forte tempestade que você está revela ou serve para revelar a glória do Redentor. Uma segunda característica que nós podemos ver como Cristo revela a sua glória é que ele intervém, ele se coloca na tempestade no momento certo. O relato diz que por volta da 4ª vigília da noite, Cristo foi ter com ele. Essa 4ª vigília, salvo engano, é uma medida de horário grega. E Mateus não costuma usar, mas ele usou talvez para que ficasse mais preciso o horário, para que se entendesse melhor o horário. A 4ª vigília são 12 horas de escuridão e 12 horas de claridade, ou 12 horas de noite e 12 horas de dia, via de regra, um dia inteiro. E as 12 horas da noite se dividem em 4 quartos, portanto 3 horas cada um. São os turnos. E no último turno, no 4º turno da noite, Cristo vai ter com eles, ou entre 3 e 6 da manhã, mais ou menos nesse horário, num breu total. 3 da manhã é noite completa. Há um forte vento, há uma tempestade, talvez nem a luz da lua iluminasse. Talvez só a luz da lua, porque a tempestade era de um vento forte, talvez tivesse uma lua que desse apenas uma penumbra. E Jesus vai ter com eles ali. Deus revela a sua glória no tempo certo. Na plenitude dos tempos, Cristo se encarnou. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Na plenitude dos tempos, na 4ª vigília da noite, Cristo vai ter com os discípulos no tempo oportuno, no tempo determinado por Ele e no tempo correto. Muito provavelmente eles já estavam sem forças, desesperançados, eles já não tinham mais esperança de saírem dali. Provavelmente eles estavam achando que o barco ia a pique. Isso é ilação minha aqui. Muito provavelmente as forças se foram deles. E foi o momento em que Jesus aproveitou para revelar a sua glória. E ele revela a sua glória no tempo certo. Ele se coloca na tempestade para revelar a sua glória no devido tempo, para que a glória seja toda dele. Quando os discípulos não têm mais forças, quando os discípulos não têm esperança, então ele diz, agora eu vou revelar a minha glória. E aí ele vai ter com os discípulos. Uma terceira forma de Cristo revelar a sua glória é revelando quem ele é. Quando os discípulos veem aquela na ideia deles, há uma penada, eles gritam, fantasma! E quando um grita fantasma, os outros respondem. Os outros respondem, o texto diz, e todos fizeram o que depois de alguém gritar fantasma?
Gritaram. Um grita, vê aquele vulto e diz, é um fantasma. E todo mundo diz, meu Deus! Desespero total. Deus revelou o que tinha no coração deles. Tinha muita... Não entendi. Estou gritando muito alto? Não. Mas é que gritar baixo? Não dá. Tem que gritar alto. Deus revelou o que tinha no coração deles, superstição. Eles tinham muita superstição, porque eles olharam e viram um fantasma. Da onde vem fantasma? Se não de uma superstição. Há quem diga que vem da palavra grega, ou do grego, a ideia de fogo fato, que é a decomposição do corpo humano e o gás saindo da sepultura gera uma fumaça, e às vezes essa fumaça entra em combustão, mas é uma fumaça cinza. E da onde veio a ideia de fantasma, que origina-se desse fogo fato, desse gás da decomposição humana. Mas isso é uma lenda. Mas Cristo revela o que tem no coração, Cristo põe para fora. É no momento de desespero que Cristo põe para fora o que tem no seu coração. No momento de desespero é que você solta o que tem no seu coração. E é nesse momento que ele revela quem ele é. Porque você revelou quem você tem no coração. Então ele revela quem você é. Quando eles gritam, imediatamente tem a resposta de Jesus. Jesus também grita. Ele grita, coragem! Ou, como traduzido, tem de bom ânimo. Mas a palavra é uma só, coragem! E a maior revelação que ele faz não está no coragem. Está na sequência, na próxima revelação. O texto diz, tem de bom ânimo sou eu. Ego em mim, ou ego em mim, eu sou. Tem de coragem, ou coragem, tem de bom ânimo, eu sou. Essa é a expressão utilizada, e a expressão utilizada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento. Desde quando Moisés pergunta, Senhor, mas em nome de quem que eu vou falar com o faraó? Ele diz, eu sou. Cristo revela a sua divindade. Cristo revela toda a sua glória, sendo o próprio Deus. Quando eles gritam e creem no fantasma, Cristo olha para eles e diz, coragem, porque eu sou está aqui. Porque Deus está aqui. Não sou um fantasma. Não sou o mestre de vocês, eu sou o próprio Deus que estou aqui. Está na hora de vocês entenderem. Eu sou, está aqui. E quando eu sou está aqui, quando o verdadeiro Deus está aqui, não tem mais. É o que Cristo fala na sequência. Coragem, eu sou. Temas não ou não tema. Essas são as 3 expressões que Cristo responde para eles, no meio do medo, no meio da incredulidade, no meio da superstição. Cristo revela a sua glória, mostrando quem ele realmente é. Mas Cristo se coloca na tempestade para revelar a sua glória, ou a glória do Redentor. Ele também se coloca na tempestade para apontar o objeto da sua fé. E essa é a parte mais mal compreendida do texto. Nessas horas, que é a parte onde Pedro fala com Cristo, a gente olha e diz assim, Pedro é um brincalhão, olha lá, duvidou de Cristo. Ele duvidou e foi andar, e a fé dele vacilou, ele estava afundando. Pedro, fanfarrão, você não entendeu nada. Você não entendeu o texto. O título que eu dei, por que Cristo se coloca na tempestade, é porque não se trata de você, se trata de Cristo. Se você está pensando, esse texto é para me trazer coragem, porque a tempestade me deixa mais forte, a tempestade me torna um homem melhor, me torna uma mulher mais forte para encarar os problemas. Você não entendeu nada. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Cristo.
O Evangelho é sobre o Redentor. Cristo se coloca na tempestade para revelar a sua glória. Cristo se coloca na tempestade para revelar o objeto da sua fé. Quando o texto diz que Pedro responde, se és tu, então manda-me ir ter contigo. Esse se és tu é uma condicional de fato. Isso, a análise gramatical ou na interpretação, isso chama-se uma condicional de fato. O que quer dizer uma condicional de fato? É uma condição condicional, lógico, de fato, de um fato. Mas o que isso significa, afinal? É uma condicional de fato. Já que o fato é verdadeiro, então eu imponho uma condição. Ou seja, vamos melhorar essa frase. Pedro disse assim, Senhor, uma vez que és tu, me manda ir ter contigo. Ele não está duvidando, porque se ele gritou, é um fantasma, e o fantasma diz, não tema, coragem, sou eu. Ele vai mandar um fantasma, ele vai dizer para um fantasma mandar ele ir lá? Não faz sentido nós entendermos uma dúvida de Pedro. E agora, com todo o contexto que nós falamos, Pedro entendeu. Pedro entendeu. Porque você certamente olha para esse texto assim, Pedro um grande fanfarrão, Pedro duvidou e foi lá e andou e vacilou e caiu. E você está recriminando Pedro. Você está dizendo que Pedro está errado. Mas você já parou para pensar que tinha mais um bocado lá no barco que não abriu o bico? Eu certamente era um dos que estaria, fralda cheia, canela, batendo o joelho lá no barco e eu sei lá se é um fantasma, se não é, se é Jesus. Certamente. Eu não teria essa certeza que Pedro teve, porque Pedro compreendeu. Pedro compreendeu quem era, quem havia se revelado. E Pedro diz, então, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E Pedro, então, vai. Aliás, Pedro não vai. Pedro entende que a ordem foi dada para multiplicar os pães, para alimentar aquele povo, e ele não obedeceu. Mas agora ele entende que não é ele, que não somos nós, é Cristo. E ele diz, Senhor, já que tu és o Cristo, tu me mandas e eu vou. Tu me mandas. É isso que ele diz, manda-me e eu irei contigo. Não é Pedro, não é eu e não é você. O Evangelho não somos nós. O Evangelho é Cristo. Ele diz, Pedro diz, Senhor, és tu que vais me mandar. E pela tua palavra. E não é aquele texto sobre a sua palavra, uma música lá, como é que é? Rompendo em fé, alguma coisa assim, né? Vou andar no sobrenatural, sobre a tua palavra. Enfim, não tem nada a ver. Aquilo lá está errado. Aquilo lá é uma viagem que inventaram. Mais uma, né? Rompendo em fé, com ousadia, vou mover no sobrenatural. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não, ele não vai fazer. Porque ele já fez, Pedro, e já é suficiente para você olhar e compreender. E você não precisa andar sobre as águas. Você só precisa crer como Pedro creu. Pedro está revelando o objeto da fé. O objeto da fé que Pedro tinha naquele momento era Cristo. E Pedro, sobre a autoridade de Cristo, que prontamente diz para Pedro, vem. Ele vai. Ah, mas Pedro vacilou, Pedro olhou para... Sim, Pedro vacilou. Mas o texto não fala sobre a intensidade da sua fé. O texto não está preocupado com a intensidade da sua fé. Se a sua fé é forte ou fraca, se Pedro tinha muita fé ou fé de menos ficou ruim, pouca fé. O que importa é que Pedro revelou o objeto da sua fé. Pedro olhou para Cristo e disse, Senhor, tu és o Cristo. Já que tu és o Cristo,
só me manda e eu obedeço. Eu não compreendo muito bem esse negócio todo. Eu não tenho plena ciência. Não faz muito sentido. Mas me manda, porque eu quero fazer parte disso também. Eu quero estar aí. E nós lemos um texto de que ondas sobrevieram e fortes ondas vieram sobre nós em Samuel, em 2 Samuel, remetendo também ao Salmo 18. E há outros salmos, 144, se não me engano, versículo 7, fala sobre isso. Salmo 66 também fala sobre o que anda por cima das águas, o que acalma a tempestade. Era Pedro, estava sendo falado ali no salmo. Aquele que andaria sob a palavra de Jesus. Pedro mostrou o objeto da fé. E Pedro confirma que o objeto da fé é Cristo, porque ele está andando sobre as águas e em determinado momento ele olha o vento, olha as ondas. Veja, a tempestade não cessou. Está no meio da tempestade. Pedro está andando em meio à tempestade, olhando para Cristo. É isso que o texto diz. E ele foi olhando para Cristo, para o alvo, para o objeto da sua fé. E quando ele tirou os olhos de Cristo, ele olhou para as ondas e para o vento. E foi quando ele vacilou. Hebreus 12, 2, Paulo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Filipenses, Paulo também, 3, 13 e 14 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro olhou para o objeto da sua fé, mesmo com uma fé vacilante, que proporcionou a ele que afundasse nas águas. Mas quando ele afunda nas águas, ele percebe que a fé que ele tem é fraca, é pequena. Ele volta os olhos para o objeto da fé, para Cristo. E ele diz, salva-me! Se você está no meio da tempestade, a tempestade não é para te tornar uma pessoa melhor. A tempestade não é para te fazer mais forte. A tempestade é para revelar a glória de Deus. E a tempestade é para apontar ou mostrar o objeto da sua fé. A sua fé está baseada em quê? Em Cristo. Cristo é o objeto da sua fé, como foi de Pedro, que quando Pedro vacilou, Pedro reconheceu que ele estava naufragando, ele volta para o objeto da sua fé e ele diz, Senhor, salva-me! Meus irmãos, que palavra consoladora de Cristo. Porque imediatamente Cristo pegou Pedro pela mão. E Cristo amorosamente disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entendem por que da interpretação? Cristo não repreende a Pedro, porque o foco não é a intensidade da fé, mas é o alvo da fé, e Pedro havia compreendido. Pedro tinha a fé depositada em Cristo e ninguém mais. Porque ele teve fé para obedecer o vem e andar sobre as águas. Quando ele sucumbiu, ele volta para Cristo, ele diz, me salva, Senhor. E ele sabe que Cristo vai salvar. E Cristo, então, prontamente, imediatamente, é o que diz o texto, pega ele pela mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E a ideia da sequência é que Cristo conduz Pedro até dentro do barco. Em momento algum, Cristo está recriminando Pedro, está dizendo, que fé fraquinha, rapaz, fortalece a tua fé, vou te deixar afogar um pouco para te aprender aí. Eu uso às vezes essa tática com a minha filha. Deixa eu chorar um pouco para doer mais, para quem sabe não repete o erro. Deixa lá, deixa sofrer primeiro. Sofrimento vai fazer ela aprender. Não é isso que Cristo está fazendo, não é isso que Cristo está ensinando.
Cristo está dizendo, não, imediatamente, clama, clama. Você está no meio da tempestade. Cristo está no meio da tempestade. Cristo se coloca na tempestade com você. E você deve ajustar o objeto da sua fé, que é Ele mesmo, Cristo. Cristo está com você e Cristo te conduz para dentro do barco. Pedro, não só aqui, mas Pedro é um exemplo para nós. Porque nós, nem fé vacilante muitas vezes, como a de Pedro, nós temos. Porque a nossa fé nem mesmo está fundamentada em Cristo, mas Cristo é o objeto da fé que Pedro demonstra neste texto. E é isso que nós precisamos aprender. Que Cristo se coloca na tempestade para que você saiba que Ele é o único capaz de te salvar quando você está naufragando. É o único capaz de dizer, vem, e você vai. Cristo é o único alvo da nossa fé. Mas uma terceira e última verdade, ou um motivo do porquê Deus se coloca na tempestade, é para que você reconheça a sua glória, reconheça que é só por meio dele e para que você renda louvor e glória ao nome dele. A sequência, versículos 32 e 33, quando Jesus pega Pedro pela mão e conduz ele até o barco. E quando eles entram no barco, quando Cristo coloca Pedro dentro do barco, o relato diz que imediatamente a tempestade cessa. E a reação dos discípulos é totalmente contrária à de Mateus 8. Quando Cristo acalmou a tempestade, quando ele olhou para ela e disse, sossegai. Agora Cristo não fala nada. Cristo entra no barco e eles olham para Cristo. O foco deles agora é Cristo. Porque o que eles dizem é, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Mateus 8, eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Cristo diz, está na hora de vocês responderem essa pergunta. E quando Cristo entra no barco e a tempestade cessa, eles olham e dizem, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ah, que bom, eles compreenderam. Não, eles não compreenderam. Os discípulos não compreenderam. Porque se você for adiante, Mateus 16, multiplicação dos pães, a mesma coisa. E vendo as multidões, Jesus diz, vendo a multidão, Jesus diz, alimenta esse povo. E eles dizem, como? Como? E Jesus diz, vocês não entenderam nada, né? Vocês ainda não entenderam? Mais para frente, eles começam a discutir sobre o primeiro no reino dos céus. E Cristo diz, vocês não entenderam nada? Vocês ainda não entenderam? Filipe chega para Jesus e diz, Senhor, quanto tempo nós estamos juntos aí, hein? Estamos aprendendo de ti, estamos afiadinho aí. Agora mostra o Pai. Nós queremos ver o Pai, nós queremos ver Deus. Tu és um grande mestre, Senhor. Tu és um sábio como nunca ninguém viu, mas mostra o Pai. E Cristo diz, Filipe, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, porque quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê Cristo, reconhece a glória de Cristo, reconhece que Ele é o objeto, o único objeto da fé, e rende glórias e louvor ao seu santo nome. A ideia do texto aqui de que os discípulos o adoraram, quer dizer que eles prostraram-se aos pés, eles se ajoelharam a Jesus, mas não quer dizer que eles compreenderam. Eles não compreenderam, mas vocês já compreenderam. Porque eles
estavam no meio da obra de Cristo, participando dia a dia da obra de Cristo. Mas vocês têm a obra de Cristo completa, consumada, tetelestai, está consumado. Celebramos no domingo passado a obra consumada, o sacrifício vicário de Cristo na cruz, o sacrifício suficiente do Cordeiro suficiente que de uma vez por todas expiou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. E quando Cristo paga a nossa dívida, é importante que vocês saibam que Ele não paga a nossa dívida apenas, Ele não nos deixa 0-0, mas Ele nos dá crédito. Cristo, a morte de Cristo na cruz, não só paga o nosso pecado, mas nos dá crédito para nós sermos chamados filhos de Deus. Porque no 0-0 Adão também estava e ele pecou. E Adão não tinha garantia de nada, porque ele estava sendo posto à prova. Se ele se mostrasse irrepreensível na prova de não comer o fruto proibido, aí então ele seria merecedor da vida eterna, e vida eterna é comunhão eterna com Cristo, com Deus, e não uma existência prolongada. O sacrifício de Cristo na cruz, a obra consumada, que hoje nós temos, mas esses discípulos não tinham, mas eles entenderam no devido momento. Quando eles viram a obra consumada, quando eles viram a redenção, a ressurreição de Cristo, aí então eles compreenderam. Aqui, Pedro compreende que Cristo é o único objeto da fé. E nós temos todas as armas, todos os argumentos, todas as formas. Nós temos a palavra de Deus para entendermos quem Cristo é. Para nós olharmos para a Bíblia e reconhecermos a glória de Cristo, para nós olharmos para a Bíblia e nós vermos que Cristo é o único objeto da nossa fé. E aí então, para nós adorarmos, para nós nos prostrarmos e adorarmos e glorificarmos o único e verdadeiro Filho de Deus. Essa foi a afirmação que os discípulos fizeram. Cristo se coloca na tempestade, para que você saiba que Ele é o verdadeiro Deus e o único digno de adoração. O Evangelho de Cristo não é sobre você, não é sobre como você se torna uma pessoa melhor, para como você se torna uma pessoa mais forte, como você encontra paz, como você encontra conforto, consolo em meio à tempestade. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso que o texto nos ensina. O texto não é sobre você. A sua visão está errada. A nossa visão é errada. Nós olhamos para nós somos o centro do mundo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que independente de onde você estiver, no meio da tempestade ou fora da tempestade, com muita fé ou com pouca fé, reconheça que Ele é o único Cristo, o Filho do Deus vivo. Deposite toda a sua fé. Reconheça a sua glória, veja a sua glória, porque Ele está te segurando pela mão. Quando você clama, salva-me, Ele te pega imediatamente pela mão. E tem aquele tão conhecido, não sei se é um poema, Pegadas na Areia. Eu acho que a visão está errada. Pegadas na Areia. Eu acho. Porque esse poema diz assim, duas pegadas, duas pessoas caminhando, e quando vem a tempestade, há só um par de pegadas. E o que acontece ali? A pessoa questiona Jesus. Senhor, me abandonaste. Está errado. Vocês não entenderam nada. Quem escreveu não entendeu a verdade do Evangelho. Sabe o que acontece quando tem apenas um par de pegadas? Cristo olha para você e diz, eu te carreguei no colo. Você achou que estava sozinho? Coitado, fui eu que te carreguei no colo. Você achava que estava sozinho. Você achou que caminhou sozinho. Lê do engano, fui eu que te carreguei no colo. Não é o homem que questiona a Deus.
é Deus que ensina o homem. Quando há duas pegadas, é uma calmaria, está tudo bem. Mas quando você afunda no mar, porque você olha para as tribulações, você grita, salva-me! E é Cristo quem te conduz até o barco. Então, pegadas na areia, mude a visão. A visão não é do homem, mas é a visão de um Deus que está ensinando. Está vendo duas pegadas? É porque você achava que você podia fazer porque estava tudo tranquilo. Mas quando a coisa ficou ruim, eu queria te mostrar que sou eu o objeto da fé. Sou eu que estava lá te carregando. Deu para entender? Você entendeu? É isso. Eu acho que o autor de Pegadas na Areia não tinha essa visão muito correta. Me perdoe se o meu pastor pensa diferente, mas eu acho que falta redimir, né, o Pegadas na Areia. Meus irmãos, Cristo te coloca na tempestade, mas principalmente, Cristo se coloca na tempestade contigo. E isso faz toda a diferença, porque não é sobre você, é sobre Ele. Não importa se a sua vida é um mar de rosa, se a sua vida é uma tempestade que chicoteia o seu barco. Ele é o alvo da sua fé. Ele é o objeto da sua fé. É nele que você deve confiar. Se você sucumbir, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a morte para o crente não é desgraça. É alegria. É a presença, é desfrutar da presença do próprio Deus. Onde, nas Escrituras, nós vemos que a morte é desgraça para o crente, para os que estão em Cristo. Pelo contrário, a Bíblia fala o contrário. Então, se você está na tempestade, não importa. Se você está na bonança, não importa. Peça e Ele te salva. Clame e Ele te ouve. Porque Ele se coloca na tempestade com você. Ele se coloca na tempestade comigo. E quando Ele se coloca na tempestade, não importa a tempestade. O que importa é Ele. É depositar a fé nele e compreender que Ele é o único Salvador e digno de adoração, da verdadeira adoração, por toda a nossa vida, em todos os momentos. Que Deus nos abençoe e nos confronte, também nos console com essa palavra.